Boa noite, né? Como sempre, muito pontual. 19h30. Eu confesso que eu fico doida para esse horário chegar. Porque é uma delícia, viu? Participar das lives. Deixa eu convidar já de uma vez o Flávio, que já entrou. Muita gente, eu queria dar um oi aqui. Aí, Flávio. Eita, tá cheio de caixa aí na sua, no, no seu. Tá aí? Tudo bem? Acho que Olá, você tem que tudo abaixar um bem? pouquinho, porque eu não te vejo, tá vendo? Eu vou sentar no chão para facilitar. Isso, muito bem. Agora eu te vejo. Isso, Vocês vão perfeito. ver bem as taças. Deixa eu mexer na câmera aqui. É complexo mesmo. É, Perfeito, já deu para ver tudo aí. Acho que já vejo você. pronto. Não vai Tá, ver meu te cabelo corta. no chão, mas melhor. Não, mas tá bom. Olha, Tudo bom, primeira Vanessa? coisa, tá tudo ótimo. Que Nos ótimo. falamos algumas vezes hoje, né? Claro, porque a gente Sim, queria falar do que alinhar essa live tão esperada para muita gente. que bom. Eu primeiro eu queria te falar que eu fiz duas homenagens. Uma vestida de verde, Mistral na veia, que é a cor da Mistral. E a astral e a cor da nova linha da Por Hero que a gente isso, trabalha também, que você por recebeu isso. aí, que é a Performance. Outra coisa é Ah, que, em olha que legal. homenagem a essa live, eu estou sem uma gota de batom, porque vamos fazer um tasting técnico. Sim, sim. Então, eu não coloquei um batonzinho, porque queria fazer a coisa perfeita, porque a gente vai colocar a boca em taça. E como Isso eu aí. sempre falo para as Luluvinhas, ei, Vander, o Vander e eu, nós assistimos várias lives juntos. O que eu disse para ele foi o seguinte, Vander, eu estou de verde para homenagear a Mistral e não passei uma gota de batom, porque o batom, para tasting técnico, como nós vamos fazer aqui hoje, ele realmente interfere totalmente tanto na taça, ela engordura a taça, quanto estraga também a relação de sabor do vinho, porque gordura, né? Não é E isso? para a turma que te segue, deve ter muito sommelier em restaurante, pessoal de restaurante. É uma Eles não dor vão de gostar, cabeça né? para tirar batom de taça, gente. Também. Pois é, tem isso. Mas aí quando vai para um restaurante para jantar, é inevitável, né? A gente quer ir linda. É, realmente. Bom, Flávio, ser presente. Bom, meu nome é Flávio Girotti, como alguns aí me conhecem, né, já, mas vários seguidores seus não. Eu trabalho para a importadora Mistral, gerenciando algumas marcas específicas do nosso portfólio. E eu fui agraciado aí pelo Dr. Ciro, pelo Otávio, pela equipe de diretoria da Mistral, de cuidar de algumas marcas bem especiais, que assim me sinto muito honrado de trabalhar. Como o Ângelo Gaia, como os vinhos do Gaia agora, né? Beyond Santi, e também o Castelo de Montepó, que pertence ao Jacopo Bionsanti, Luiz Uhum. Pato, que eu sou fãzaço do Luiz Pato, a Riedel, que a gente vai falar hoje, né? E também a Maison Boulanger, que é a Hum. primeira casa que recebeu um selo da família real britânica como bebida oficial da família, né? E além de tudo também o champanhe oficial do 007, do agente 007. Espetáculo. Eu não queria falar isso ao vivo, não, porque tem muita gente da Mistral assistindo a gente, mas você só tem conta filé. É. Só conta filé. Na É uma verdade, responsabilidade sem tamanho trabalhar com essas marcas. Além do prazer gigante, é uma responsabilidade muito grande, né? eu faço ideia, porque realmente são grifes de vinho, né? Grifes, além de tudo, porque alcançaram essa reputação por conta dos vinhos que são. E Sim. mais legal ainda é saber que a Mistral traz esses produtores que, para mim, são ícones em cada um em sua região. Ontem, Absolutamente. na live do professor Márcio, você pegou um pouquinho, você assistiu, queria te agradecer. A gente falou sobre o Boulanger, que é uma champanhe que tem ainda pé franco, e falamos também do Luiz E não Pato, falar do nisso, vinho você falou de dele. pé franco e champanhe é uma coisa única. Não existe hoje outro vinhedo de pé franco com tanta idade quanto o Velvine da Maison Boulanger. Ó, e É o uma coisa pessoal que assim, está assistindo está raríssima, aprendendo. raríssima. Para se É. provar um champanhe desse é uma coisa assim, é uma oportunidade de vida, você tomar um champanhe desse. Poucas pessoas no Brasil provaram esse champanhe, não, nem só pelo valor, nem é o valor, aí no caso é realmente a quantidade que tem disponível no mercado.
Pois é. Você sabe que eu tenho um xodó que é uma agenda da Boulanger grande, vermelha, grossona, assim. E tem uns 3 anos que eu ganhei, nunca tive coragem de escrever nela, que eu falei que eu ia contar a história da minha vida nela. Não era uma agenda, sou apaixonada, viu? Bom, mas eu queria me apresentar para os seus seguidores. Nós somos aqui de Belo Horizonte, Lulu Vinhas Confraria. Já temos hoje 500 mulheres que já passaram pela nossa confraria. Os moços a gente nem contou, porque na verdade o nosso foco é fazer confraria para o público feminino, embora a gente tenha uma vez a cada 2 ou 3 meses algum evento que seja para meninos também, para os moços. Como nós fizemos, por exemplo, há pouco tempo, um evento, olha que legal, Flávio, fizemos ligado diretamente com o Conselho Regulador de Jerez e Olha, fizemos sobre os vinhos de Jerez. Semana que vem vamos ter com Jerez, com um dos embaixadores no Brasil, que é o Bernardo, né? E vamos falar de Jerez e temos alguns exemplares da Mistral para falar, porque são bom. importantes. Então, somos o Mistral Lovers, tá? Jerez é uma coisa única no mundo do vinho. Eu sou apaixonado por Jerez também. Pois é. E Flavinha, ó, Flavinha, mas A Riedel tem umas tem pessoas aqui que vêm sempre, tá? Todas as lives nos assistem. A Flavinha e o Wander é um casal que nossos fãs, tem um monte de gente aqui que eu já vi que entrou por mim e por você, que são assíduos, viu? Ô, Flávio. Da Riedel tem uma taça específica para Jerez também. Ai, sério? Ah, então eu vou ter que buscar isso lá pra gente fazer essa live. Vamos nessa, vamos nessa. Como não, né? Quando tiver a live de Jerez, me avisa que a gente manda uma. É terça-feira, agora, com o Bernardo. Vamos pedir isso daí para mandar para Aliás, vocês. a Riedel tem taças específicas para todo tipo de bebida, né? Há pouco tempo atrás, uma amiga minha, que é Patrícia, que é Lulu Vinhos, a Patrícia Souza queria conquistar o namorado e ele era mega fã dos espirituosos e etc. E fortificados, e ele tinha uma queda pelos conhaques. E aí ela me falou, Vanessa, eu preciso presentear ele. Ele é um conhecedor de várias coisas, eu não sei o que eu posso presenteá-lo. Eu falei, uma taça Riedel exclusiva. Não tem como. É uma taça para conhaque. Da Riedel. Não é aquela taça comum, bojuda, gordinha, mas é uma taça da Riedel que faz um desenho mais completamente diferente. Bom, enfim, teria que ser, né? É porque Pois assim ela... como o vinho, o conhaque tem estilos diferentes, então. Então a Riedel tem hoje 2 modelos de desenhos diferentes para conhaque. Dependendo do estilo do conhaque, tem a taça correta para o conhaque também. Impressionante isso. Então, eu queria primeiro te agradecer, porque é realmente um convite de bastante privilégio para a gente. Um embaixador da marca responde pela marca, seria humanamente impossível a gente falar com o Max Riedel, porque, afinal de contas, Áustria, além da diferença de fuso horário, e para isso que você existe, afinal de contas, né? Para fazer essa ponte com a gente, para falar a mesma língua. Exatamente. É legal você falar do Max. O Maximilian Riedel, ele é casado com uma mineira. Pois é, a gente sabe. A gente Ele sabe. adora o Brasil, e o Brasil, ele estava me falando da última vinda que ele fez ao Brasil, que o Brasil, hoje, o maior número de seguidores que ele tem no mundo, se for olhar um país, é o Brasil. Algo incrível, né? Incrível isso! E eu vou te falar uma coisa engraçada. Já me aconteceram várias situações com taça Riedel. O Léo, que acabou de entrar, ele foi num jantar uma vez, era a primeira vez que ele estava indo jantar na casa de uma amiga nossa, a Márcia, e de repente a gente estava no espumante, muito feliz, de repente a taça se quebra. Ele falou, ai meu Deus, aonde que eu compro outra? Eu falei, é uma Riedel. É uma Riedel. Tipo assim... Se acontecer isso, vai mostrar o que tem. Pois é, mas aí ele só repôs para ela uma, porque ele ficou egoísta e ficou com a outra para ele. Ele comprou o par, mas ele falou, não, mas então eu quero uma, né? Eu quero uma. Isso lembra aquele filme do Super Fantásticos, quando o cara tem, o Homem de Fogo tem que virar fogo, ele fala, mas é um Dolce & Gabbana, tipo assim, a roupa dele vai pro saco. Bom, então vamos começar que a brincadeira é longa, né? Tem muito assunto, tem que tomar cuidado até com 59 minutos. Pois é. E a gente combinou que ia fazer um negócio em 30, 40. Mas vamos lá. Quando você falar de Riedel e de vinho, você falou que a Riedel desenvolve modelos de taças para todos os tipos de bebida, né? O foco da Riedel nesses últimos 3 anos aí, 2, 3 anos, tem sido justamente esse mundo da mixologia. Essas taças específicas para drinks específicos também.
E a Mistral vai lançar junto com a Riedel esse ano também. Acho que agora, por causa dessa pandemia, atrasou um pouco, né? Mas acho que no segundo semestre a gente faz o lançamento de taças específicas para esses drinks que a gente mais procura aqui no Brasil, né? Então vai vir uma linha aí de, acho que mais de 10 itens diferentes, em formatos diferentes. E a Poxa, Riedel, além de produzir essas taças para as bebidas alcoólicas, também produz taças para bebidas não alcoólicas. E aqui em casa eu tenho um modelo que é muito legal. Deixa eu até pegar aqui e pedir desculpa para opa. vocês. Não tem problema não. Um Enquanto isso, eu modelo. vou te falar uma coisa que você deve lembrar. Ano passado a gente fez um wine tour, que eram as pessoas andando Uhum. pela rua, né? Indo de restaurante em restaurante, elas iam reabastecer suas taças com vinho. E nós Sim. pedimos para o Carvalho 300 taças, que eram as taças pequenas que estavam no porto, não tinham chegado. Você sabe dessa história que a gente não Não, conseguiu fazer com a taça Riedel? não. Pois esse ano, se ainda houver Wine Tour, que era para acontecer em maio, que com certeza não será, mas a gente vai querer taça Riedel. Nos Vai querer avise com taça antecedência Riedel. que a gente envia para vocês aí em BH. Com Pois toda é, nosso tranquilidade. planejamento é mais ou menos uma taça pequenininha, que é para fazer 300 unidades, porque... Perfeito. Pois é. Me mostra essa aí que você Perfeito. pegou. Essa taça aqui, acho que deixa eu ver se dá para vocês verem Um no pouquinho para vídeo. trás. Isso aí. Perfeito. Que Esse legal! copo aqui foi criado a pedido da Coca-Cola. Coca-Cola é a Ah, maior empresa de bebidas do mundo. Gente, é um refrigerante, tudo bem, né? Tem gente, eu não tomo refrigerante, fala. Mas a Coca, gente, é a maior empresa de bebidas do mundo. O que aconteceu? Bem no dia do anúncio da aposentadoria do pai do Maximilian Riedel. A Riedel é uma empresa familiar, né? Depois deixa eu contar um pouquinho a história por cima. O George Riedel foi anunciar sua aposentadoria, convocou a imprensa para poder fazer esse anúncio e junto aquele mesmo dia teve uma feira, né? uhum. Ele fez o anúncio, depois eles partiram para a feira. O Maximilian conta que chegou um rapaz de calça jeans, assim, novo, na mesa deles e falou: olha, a gente tem um sonho e a gente quer que vocês desenvolvam, copiem, na verdade, um copo para a gente. E deu o cartão na mão do Maximilian. O Maximilian pegou o cartão e quando foi ver, ele era um dos CEOs da Coca. E ele falou: a gente quer que você copie esse modelo, mas que faça com uma qualidade de cristal que vocês trabalham, com a espessura que vocês trabalham. Aí o Maximilian pegou e falou: muito legal, só que a gente não vai fazer um modelo copiado, a gente vai desenvolver um modelo para você. E aí, na vez, ele Pronto. tinha diversos modelos de taças para vinho, pegou uma coca no fundo, com um bar, sei lá onde ele pegou aquela coca, e fez o rapaz provar a Coca-Cola em 5 formatos de taças de vinhos diferentes. E ali o rapaz já super entusiasmado, falou: olha, nunca imaginei que eu ia provar a Coca-Cola de uma forma dessa. E Que aí o que louco. aconteceu? Passou-se 7 dias, o Maximilian pegou uma pessoa da equipe e foi até a fábrica, até a sede da Coca-Cola nos Estados Unidos, e se iniciou o processo para se produzir esse formato aqui Que de coca, né? máximo. Que E o que esse máximo. formato faz, né? Depois de vários testes que a Riedel fez, vários formatos diferentes, as taças da Riedel, se a gente for num dia, se tiver a oportunidade de ir na fábrica da Riedel, a Riedel não tem um desenhista, não tem uma mesa de desenho, não tem uma sala com desenhistas desenhando formatos de copos, de taças. Todos esses formatos são feitos em degustações, porque eles acreditam que realmente é isso que funciona. A taça tem que ser provada antes de ser desenhada. Então, eles fazem diversos formatos diferentes, e daqueles diversos formatos, eles vão provando a mesma bebida nos formatos diferentes. Para esse Hum. teste participaram especialistas da Riedel e também especialistas da Coca. E a Coca tem como se fosse um fã-clube, né? Das pessoas mais aficionadas por Coca no mundo. E a Coca convidou o top 10, as 10 pessoas mais aficionadas por Coca-Cola no mundo para participar dessa degustação. E aí, depois de idas e vindas de vários formatos diferentes, eles chegaram nesse formato aqui. E o que Olha esse que formato faz? curioso. Né? Esse formato, o que a Coca tem? Primeiro, né? Qual que é a base da Coca? Primeiro, Coca, né? Gás. Açúcar, Gás, gás. muito gás, exatamente. Na fórmula da Coca tem caramelo, limão siciliano e também casca de laranja. Também tem essas essências Isso na foi Coca. só o que eles puderam contar, né? Pra Exatamente, não vão contar tudo, mas assim, essa é a base da Coca. E quando a gente põe num copo normal a Coca, o que a gente sente? O gás. O gás e açúcar, tem muito açúcar, né? É uma coisa que incomoda.
Já quando você coloca nesse tipo de formato, aqui no copo da Riedel de Coca, a sensação de gás ela é muito diminuída, você não sente esse gás de forma agressiva e você sente esses aromas que eu falei para você. O caramelo não vai ser aquele açúcar que te incomoda, vai ser um caramelo tipo de bala-toffee, assim, muito Mais bonzinho. elaborado, Exatamente, e mais você vai sentir essa elegante. fruta cítrica também. Que legal. É Muito muito legal. legal. Eles fazem, Muito é legal. incrível. Impressionante. Bom, a gente nem ia falar e teve essa canja, olha só. Me conta É que eu vi aqui, eu minha tô cliente aqui, eu falei, deixa eu pegar e falar para ela sobre o copo de coca também. sensacional, é claro, porque eu fui falar da história do conhaque que a moça queria presentear e ela queria impressionar o moço, né? Sim. Aqui a gente tem dois vinhos, um branco e um tinto. Aham. E você me mandou 4 taças diferentes. Eu Sim. tenho, eu tenho muita taça Riedel, eu já tinha te falado isso, mas eu queria falar especificamente dessas taças novas, porque tem coisas novas nelas. Fiquei impressionada quando eu abri a caixa, e não vamos falar disso agora, mas eu fiquei impressionada porque ela tem umas voltinhas. Eu não sei se o pessoal está vendo Sim. daí, dá para ver, não dá? Que quando eu estou Tá. girando a taça, eu achei ela louca, porque ela tem umas ondas, tá vendo? Sim. E assim, olhando à distância, você não percebe tanto. Quando você se aproxima, é que você vê que ela tem um pouco dessas ondas. As duas Sim. taças da coleção Performance tem isso. Eu Uhum. queria que você me dissesse o seguinte: como vai ser a ordem da nossa degustação? Eu estou aqui com um vinho branco. Abro o vinho Sim. branco? Abro o vinho Pode, tinto ou não? pode abrir o vinho branco. Vamos começar com o vinho branco? Antes de Claro. começar o nosso tasting Riedel, a gente trouxe o famoso Montes Reserva Chardonnay. É Ah, porque já teve gente ali que perguntou: me fale sobre a taça Chardonnay Oak. Então, assim, bom, vamos falar pronto. de tudo que der, né? Vamos falar. A gente tem o mesmo vinho, a mesma safra, tudo igual. Tá, Tá? perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre a história da Riedel, como surgiu, qual que é a proposta deles, o que acontece, né? A Riedel é uma empresa familiar que já tem mais ou menos 300 anos. 300 anos de experiência produzindo o cristal de mais qualidade que há. É uma empresa, como eu falei, familiar e já está na 11ª geração com o Maximilian Riedel, né? Uhum. Mas essa história da Riedel com o vinho é uma coisa muito mais recente. Vem da mais ou menos aí da década de 1950, com o avô do Maximilian, que era um cara chamado Klaus Riedel. A Riedel sempre foi referência quando se fala em cristal. Eles são austríacos, né? A sede está em uma cidade chamada Kufenstein, que fica dentro de Tirol. Inclusive tem um decanter da Riedel para homenagear essa região, né? Para quem nunca ouviu falar dessa região aí, eu sou fã de Fórmula 1 e, lógico, fã do Ayrton Senna, né? E um dos maiores parceiros, aí, companheiros de equipe que o Ayrton Senna teve foi um cara chamado Gerhard Berger. E o Gerhard Berger vem dessa região, vem dessa mesma cidade que é a sede da Riedel. Então, quem gosta aí de Fórmula 1 vai lembrar dele. Bom, Nossa. a história da Riedel, como eu falei, com taças de vinho começa em 1950, mas a Riedel sempre foi reconhecida por ser um dos melhores fabricantes de cristal do mundo. Só para vocês terem noção da relevância dessa família, quando se fala em produção de cristal, eles ensinaram os Swarovski a produzir cristal. Olha só que coisa, né? Nossa, Muito, né? Então, eles é. sempre fizeram uma grande referência na produção de cristal. A história com o vinho começa da seguinte forma. Lógico, como todos os outros produtores de cristal, eles faziam copos e taças também, mas não era o foco da empresa. Na década de 50, reza a lenda, né, que o Klaus Riedel foi numa degustação, foi convidado para uma degustação de vinhos austríacos. Na Áustria, a gente tem vários vinhos bons, gente, viu? Vale a pena um dia provar os vinhos austríacos. A Eva tá ali Principalmente e os sabe brancos. disso. Ela foi lá. Boa. Principalmente os brancos, né? Lá eles têm muito Riesling de qualidade e Grüner Veltliner também, né? Que é uma outra uva da região. E nessa degustação de vinhos tinham várias pessoas no restaurante e como tinha muita gente para degustação, o restaurante não tinha taças suficientes iguais para todos os convidados. E o Klaus Riedel estava ao lado de 2 pessoas e conversando, eram 2 amigos dele conhecidos, conversando, começou a provar o primeiro vinho, o segundo vinho, e aí conversa com o vizinho e volta para o vinho. E aí, quando ele pegou a taça e voltou, ele falou, nossa, trocaram o vinho, eu nem vi. Aí ele falou, Oh, não, você está tomando o vinho na minha taça.
E aí ele começou, durante essa degustação, com um amigo dele, a trocar as taças com o mesmo vinho. E ele ficou super encucado com aquilo. Como é que o formato diferente, como é que, pela taça ser diferente, mudava completamente a sensação da degustação do vinho. Principalmente porque tinha um tipo de taça que o vinho ficava melhor e na outra ficava pior. E aí ele volta para casa, vai para a fábrica com isso na cabeça, e ele começa a fazer diversos formatos diferentes, atrás de um formato que fosse o ideal para se receber os vinhos, se extrair o melhor dos vinhos e esconder também o pior deles, os defeitos, né? E principalmente o que? As taças naquela época, os copos usados para degustação, vamos imaginar, por exemplo, o copo americano. O copo americano ele é reto, ele é como um funil, que em cima ele cresce um pouco, mas é um funil. Se você pôr um vinho num copo americano, o que você vai sentir de aroma? Nada. Porque o aroma ele é todo dissipado, você não sente nada. Ele fica, o que você tinha para sentir, ele Perde-se. fica nada, você não sente nada. Então, a ideia que ele começa a perceber é que pro vinho respirar e soltar os aromas e ter essa volatização que o álcool traz para a gente, traz os aromas juntos, né? Ele precisava ter primeiro um bojo mais aberto, aonde o vinho se expandiria e depois ele começava a se volatilizar. E depois disso, as paredes, que eram mais bojudas, começavam a se afinar. Por quê? Para se concentrar os aromas. E aí ele desenvolve o primeiro formato de taças de vinho que a gente conhece até hoje, que todo mundo copia. Que é o Eu que a gente sei chama por que de... eu sei por que o Max casou com uma mineira. O Nereu está fazendo uma lembrança aí de memória, que nós temos aqui no bairro Lagoinha um copo desenvolvido pela Nadir Figueiredo, que é o copo Lagoinha, que é o melhor copo do mundo para se beber cerveja Pilsner de garrafa. Então, eu acho que ele casou com ela por causa disso, porque aqui a gente Mas a também vida tem copo tinha. de cerveja também, viu? Vale a pena Ah, colocar. pois é, mas copiou o Lagoinha, tá? Aí nós vamos puxar a sardinha para Tem nossa que lata. cruzar com os da Riedel. A gente também tem diversos formatos. Tem O gente primeiro nervosa porque eu tô formato... balançando a taça, ó. É claro, gente, é para isso mesmo. Esse aqui é uma Riedel Wine Friendly, que a gente chama, traduzindo, vinho, amiga do vinho, né? É o que a gente chama de taça universal. Essa taça foi criada, então, pelo Klaus Riedel na década de 50. E depois que ele criou essa taça, a taça começou a ser usada pelo mundo inteiro e todo mundo, lógico, quis copiar essa taça. É, Se ué. passou, se passou mais um tempo, veio a próxima geração, que é a do pai do Maximilian, o George Riedel, e como já todo mundo tinha copiado aquilo, não era mais uma novidade para o mercado, né? Na época não se patenteavam assim essas marcas, esses formatos, né? E aí ele decide e falou, poxa, eu preciso dar o próximo passo. E ele já tinha uma certa parceria, conhecimento, já conhecia muita gente no mundo do vinho. E ele, junto com esses produtores famosos de vinho, ele se junta para criar uma taça que fosse destinada para cada tipo de vinho. O que ele pensa? Se a gente for pensar hoje em uvas autóctones, uvas que são viníferas, né? A gente tem, sei lá, mais de 3 mil tipos de uvas. Uma uva é completamente diferente da outra. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem duas taças aqui hoje, que eu pedi para, inclusive, mandarem para você, Tá, que é a taça de Sauvignon Blanc e a taça de Chardonnay. Exemplo, aqui são as nossas tá, duas taças aqui do nosso lado esquerdo. Na tela tá. de A vocês, eu Camila pediu coloquei... só para antes de falar dessas taças para levantar a taça de wine friendly primeiro de novo. Só levantar e esperar um pouquinho. Essa taça. Ela ainda Isso, essa é está à da Riedel. venda, né? Sim, a gente tem na Mistral um kit dela, que é o kit hoje com melhor relação custo-qualidade aí que a gente vai encontrar no mercado. Chama Isca, Acanto. gente. Claro que tem que ser melhor custo, porque ela é isca. Porque aí ela te É, faz comprar as outras todas. exatamente. O nome desse kit chama Acanto e vem 4 taças. Tá Tá? bom. Bom, esses dois formatos que eu estava falando para você, que a gente tem Quem são aqui, esses esse dois? é o Uhum. Sauvignon Blanc e esse é o Chardonnay. Vamos comparar essas duas uvas, por exemplo, agora, né? O que o Hum. Sauvignon Blanc tem? Como é que é um Sauvignon Blanc? A acidez de um Sauvignon Blanc. Nossa, ela é uma Acidez alta. vibrante, né? Acidez alta. A fruta tem fruta, é uma fruta cítrica. E o corpo? Como é que é o álcool de um Sauvignon Blanc? Um Geralmente, corpo baixo. médio leve, é. Exatamente. Já um Chardonnay, o que a gente tem? Como que é a Corpo acidez de uma Chardonnay? Média média, para baixo. uhum. Né? Média para baixo. Corpo da Chardonnay. Mais Muito volumoso. mais corpo. Muito mais corpo, exatamente. Se a gente for fazer uma avaliação assim rápida, da mesma região, as duas uvas, né?
um Chardonnay e um Sauvignon Blanc produzidos na mesma região, pelo mesmo produtor, basicamente da mesma forma. O teor alcoólico de diferença um para o outro pode chegar a 2 graus e meio sempre, né? Vai ficar sempre nessa média. Então, a diferença de corpo é completamente diferente. A diferença de percepção da boca também. E aí, pensando nessas coisas, ele fala, poxa, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um formato que evidencie a qualidade que aquele vinho tem e esconda os principais defeitos. Então, por exemplo, vamos falar na boca. No nariz é mais fácil chegar à questão aromática porque tem vinhos, tem uvas que soltam mais aromas do que a outra. Então, por exemplo, a taça de Pinot. A taça de Pinot, a boca tem que ser mais fechada do que a de Cabernet, por exemplo, que a gente tem aqui também, né? Porque tem aroma. Porque o Pinot, a gente tem aromas mais delicados. Então, para sentir esses aromas mais evidentes, a gente precisa que a boca seja mais fechada. O bojo mais aberto embaixo e em cima mais fechado. Você sabe que eu fiquei, assim, eu só acreditei que isso era verdade há 15 anos atrás. A Mistral, eu não me lembro se a Mistral vendia, mas eu contei que outro dia alguém falou assim, Vanessa, não fala isso não, você denuncia a idade. A Spand vendia as taças da Riedel e foi um evento que teve no Hotel Fazenda de Araxá, o grande hotel de Araxá, e ele levou uma taça de vidro e uma taça de cristal para um espumante. Foi ali que eu tomei o primeiro choque da diferença. O primeiro choque inesquecível da diferença. Ele parecia uma água na taça de vidro e na taça de espumante parecia um choque elétrico. A diferença era verdadeiramente essa. Então foi assim, assustador. E a partir desse momento, eu comecei a ficar compulsiva pelas taças Riedel. Compulsiva. Não consegui mais. Eu sempre fui, assim, até antes de trabalhar para a Riedel, eu já era meio compulsivo e apaixonado por essas taças, porque também um dia eu tive a oportunidade de participar de um tasting Riedel e aquilo é como um mundo que se abre para você no mundo do vinho, assim. E eu já falava isso antes de trabalhar para a Riedel, que o maior investimento que a gente pode fazer no mundo do vinho, se a gente gosta de vinho, se a gente quer beber um vinho de qualidade em casa, não é comprando uma garrafa mais cara, mas sim uma taça de mais qualidade. Porque Exato. você transforma um vinho de R$ 50 num vinho de 100. E se você está servindo um vinho, por exemplo, de 300, de R$ 500 na taça errada, você pode ter uma percepção que às vezes você teria com a mesma percepção que você teria com um vinho barato, né? Então, a taça faz toda a diferença. E a gente sempre elogia muito a qualidade do serviço. Isso aqui eu vou alfinetar um pouquinho os sommeliers do Brasil, tá? A gente sempre elogia muito a qualidade do serviço, o conhecimento dos nossos sommeliers, que realmente é excelente, mas a gente, em relação à qualidade de taças na mesa, que é uma coisa que eu acho que é assim, essencial hoje no mercado, a gente ainda fica devendo um pouco. Então, hoje é um trabalho que eu faço muito forte, assim, com os restaurantes, principalmente. Mas sabe o que é legal? Eu, como cliente, assim, independentemente do conhecimento de vinho, toda vez que chegava num restaurante, que eu ia pedir vinho, que ele me trazia aqueles copos de água mesmo para beber vinho, né? Com as taças de vidro, eu falava, ai moço, então eu prefiro não beber o vinho, me traz uma taça melhor. E aí eu comecei a forçar. O restaurante tem pelo menos um parzinho de taças boas, mesmo que seja um restaurante, né? Aí realmente eu acho que o cliente começando a pedir e sabendo da diferença, eu acho que também o restaurante começa a se ver forçado. Porque taça, igual você falou, o vinho vai embora, mas a taça fica, espero, né? Que ninguém beba até a taça acabar, igual meu amigo acabou com a taça da amiga, comprou. Aí sabe qual foi o problema disso? Ele gostou da taça, agora também não desagarra mais dela. Taça é uma coisa que, se você cuidar bem, é vitalícia. É. Então, assim, o que a gente sempre fala em relação à Riedel? Tudo tem um preço e tem um valor. O preço é o que você paga ali na hora, mas o valor, como é que a gente avalia o valor de uma taça Riedel? Divide aquele preço por quantas vezes você usa a taça. Sei lá, você usou a taça quantas vezes? 300 vezes? 400 vezes? 500 vezes? Então, é um valor, assim, irrisório, que faz toda a diferença quando a gente abre um vinho, assim. Tá E eu acho todo que mundo hoje... rasgando seda. Que tem a taça, que cancela o vinho se a taça é ruim, que tem vontade de ter todas, que tem o mesmo comportamento que eu tive. Fala, não precisa trazer o vinho, não. Se a taça não for boa, eu prefiro não beber. Vários comentários aqui, viu, Flávio? Você estava curioso, que você falou que você ia ficar um pouquinho mais longe do telefone. Professor Márcio Oliveira, que deu a degustação ontem, falou que já teve essa experiência de passar por uma degustação de taças assim também. Faz mais de uma vez, porque ele tem muito costume. E é isso aí. Vamos pro vinho, né? Você sabe, ó, vamos pro vinho. Você acredita que nós já falamos meia hora? Vamos.
Vamos lá, só Vamos. para a gente continuar. Então, o que que a Riedel percebeu em relação a essa questão, então, que acontece na próxima geração, que foi a do George Riedel? Que ele precisava Hum. desenvolver uma taça não universal, que todo mundo já tinha, mas uma taça para cada estilo, cada tipo de vinho. Lógico que não para os 3.000 tipos, mas pegar ali 5 tipos, 6 tipos diferentes que ele conseguiria, então, encaixar. E aí, com parceria, principalmente com dois caras, mas vou destacar um, tá? Que foi a pessoa que mais ajudou ele nessa época, um cara chamado Ângelo Gaia, que eu também Ai, trabalho que para ele. foda, né? Que Em foda. Porque parceria é o com o cara, Ângelo né? Gaia, ele foi até a vinícola do Gaia, pegou todos os vinhos que o Gaia produzia Olha que e usou simples. diversos formatos diferentes de copos. E ali junto, eles começaram a provar os vinhos em cada formato e sempre definindo qual que era o melhor formato para cada estilo. Aí ele voltava para a fábrica com tudo aquilo anotado, com aqueles formatos anotados, e em cima daquele formato ele desenvolveria, por exemplo, para o meu Chardonnay, o Gaia produz um Chardonnay incrível chamado Gai Rei, por exemplo. Para o Gai Rei, esse aqui foi o formato escolhido. Aí em cima daquele formato ele ia fazer uma diversidade, dezenas de formatos diferentes, destinados para o Gai Rei, que é um Chardonnay barricado, por exemplo. E aí depois voltava na vinícola e provava novamente aqueles formatos todos com aquele vinho. E depois fazia um para um barbaresco, que é um Nebbiolo dele também. Mesma coisa. Então as taças da Riedel são feitas assim até hoje, né? No ano passado eu tive em Tokai, pela Vega Sicília, né, que eu também represento aqui no Brasil, sou embaixador deles também. Gaia, E Vega eles tinham Sicília, acabado pesqueiro, de receber, Vega Sicília tudo. também. Eles tinham acabado de receber a Riedel para desenvolver, junto com os principais produtores da região de Tokai, um formato de taça para a uva da região, que é a Formin. E foi feito dessa forma. Eles levaram diversos formatos diferentes. Todos os produtores levavam seus vinhos, seus grandes vinhos, e provavam os vinhos em formatos diferentes até chegar no formato exato. Então, aí vamos falar dessas duas uvas que a gente vai degustar agora no branco, por exemplo, né? A Sauvignon Blanc e a É, porque Chardonnay. nós vamos falar de Chardonnay e depois vamos falar de Pinot Noir. Então Exatamente. vamos falar Para primeiro da você Chardonnay. destacar as qualidades de um Chardonnay, o que você Onde precisa que eu fazer para coloco? melhorar a degustação de um Chardonnay? Né? O Onde que que a eu gente precisa coloco? fazer? A gente precisa fazer a acidez ser mais percebida. Pode começar com a taça de Chardonnay mesmo, que é a taça número segunda, aí, da esquerda para a direita. A gente Será que eu tô na precisa taça certa? fazer Levanta a sua. essa daqui, Ah, não, mentira, eu ia pôr na taça errada? Chardonnay. Chardonnay. Ainda bem que eu tô Muito com bom. uma cola ali. E põe na taça falsa? Depois a gente pega o mesmo vinho e passa para a taça. A gente pode passar com a taça, Ah, não tá. precisa ser. Não, tá, não precisa pôr, não precisa desperdiçar o vinho, não. Pronto. Tá bom. Vou pôr aqui para conferir se eu deixei. Ah, nunca Então, desperdiço o por vinho. exemplo, para sentir melhor o Chardonnay, para valorizar a degustação do Chardonnay, o que você precisa? Você precisa fazer aquela acidez ficar mais perceptível e não esconder a acidez. Na nossa boca, onde a Uhum. gente sente acidez? Não é? Lá no A, fundinho, dentro do siso, né? Na é aqui, piscininha que a Eveline fala. pegando o meio da nossa língua e as bochechas, aqui na lateral. Por isso que a gente tem aquela salivação. Então, para evidenciar a acidez, que é o que falta nesse vinho, para ele ficar mais apetitoso, tem que ter mais acidez, a taça tem que ter um formato que, quando a gente vira o vinho para nossa boca, ele joga o vinho justamente nessa parte, que é o meio da boca pegando as laterais. E é isso que a gente vai sentir agora. O que eu vou pedir primeiro para Aqui, a gente fazer? temperatura perfeita, amigo. Se você tivesse me pedido, nunca foi tão perfeito. Não Eu vai só fiz acertar. isso aqui, gente. A gente não tem essa chatice de medir temperatura em lugar nenhum. Eu só fiz para eu poder ter uma percepção verdadeira, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande para essa coisa de temperatura. Eu falei, vou tirar esse vinho a 9 graus, ele vai chegar aos 14, que é o que eu preciso. Chegou no Ótimo. ponto, no Gente, é isso, ó. ponto. Vinho branco, nunca muito gelado, senão você mata Mas a deu uma degustação. suadinha de leve, ó. Dá uma suadinha, mas 14 nunca muito gelado. graus. O que eu Tá. pedi para a gente fazer? Vamos sentir o aroma do vinho, sem agitar a taça ainda. Me fala o que você sente, vamos lá. Então, ele, Ainda. a Chardonnay por si só tem uma coisa que tem essa coisa mais uma falsa sensação de doçura, né? Porque aqui, na verdade, o que acontece? Ela sobe um pouquinho de caramelo, sobe um pouquinho assim de realmente dá para perceber um mel, né? E Essa dá fruta para entender, branca, dá para vegetal entender que maduro. é um vinho que tem uma, como é que fala? Dose homeopática que se percebe aí da madeira. Dá para ver que tem a madeira, por Vamos por agitar o essa vinho aqui agora. complexidade.
Por que que a gente agita o vinho? O vinho é uma bebida alcoólica, o álcool é volátil. Então a gente quer volatilizar esse vinho. Então a gente, para liberar mais os aromas. Agora a gente volta para o Nu nariz é e saber outra que coisa. o Subiu aroma até está flor. muito mais. Exatamente, ele está muito mais complexo agora. A gente tem uma gama, mais camadas, como uma cebola, por exemplo, tem várias camadas, né? O vinho Nu, também. subiu flor, subiu manga. Olha que diferente. Subiu umas frutas tropicais. Muito legal. O que que eu quero que você sinta? A gente tem a fruta, o aroma primário, a gente tem o aroma secundário, que tem um toque mineral aqui muito interessante, que é uma coisa que a gente não espera de Chardonnay, tem aqui, né? E até um aroma quase indo para um terciário aí também de evolução, né? Então, um vinho que, assim, não é Nossa, que legal. um vinho que tem uma complexidade muito interessante. Não é um vinho caríssimo, mas olha a complexidade que ele mostra ter aqui pra gente, né? Vamos para a boca. Uhum. Primeiro gole é para limpar, então não vou pedir nada para você. Aqui a gente está deixando o pH da nossa boca mais parecido com o pH do vinho. E agora, no próximo gole, eu vou pedir para você analisar a acidez do vinho, tá? Se ele confirma esses aromas que a gente sentiu na boca, se ele cresce na boca e o final dele, se tem algum amargor, qual que é a persistência desse vinho também. Muita elegância, uma acidez deliciosa. Não é uma acidez agressiva, muito pelo Sim. contrário. E ao mesmo tempo fica envolvente com essa untuosidade do vinho. O Dá que eu um quero equilíbrio legal. E é o que uma as coisa pessoas que dizem, né? permanece, porque sabe o que eu achei diferente? Parece que essa taça jogou o vinho de maneira diferente na boca, esparramou assim. Esparramou é um Exatamente. verbo que a gente usa aqui em Exatamente. É Minas. isso mesmo. Esparrama. Para valorizar a acidez, que é uma coisa que geralmente falta na Chardonnay. E olha que legal, a gente Uhum. sentiu um aroma mineral aqui. Então, olha o equilíbrio. Equilíbrio de fruta, de acidez, de corpo, é incrível, não tem amargor nenhum na boca. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse mesmo vinho e vai jogar na nossa taça do lado, que é a de Sauvignon Blanc. Quase que não sobrou vinho para passar para a taça. Vou até pôr Bom, tem mais um uma pouquinho do garrafa aí, outro. tá tranquilo. Em relação à Ah, tem uma quantidade. garrafa. Olha que maravilha, gente. Uhul! Vamos lá. Nossa taça de Sauvignon Blanc vai fazer a mesma coisa. Vamos sentir o aroma do vinho. Paradinha. Né? Olha a diferença. O vinho, ele não que ele Não some, mas apareceu. ele É. fica muito fechado nessa taça agora. Vamos agitar para ver se ajuda, né? Mas que falta de graça. E a taça é um espetáculo. Não é dizer que a taça é o formato dela. Essa taça é linda, Entendi mas é o tudo. Ou vinho que seja, tá eu tô com dentro. duas Riedel. E ainda Sim, assim, totalmente diferente. Porque é o design dela, exatamente. né? Se fosse um Sauvignon Blanc aqui, as frutas cítricas, elas estariam muito evidente e, assim, uma fruta cítrica que não estaria tão verde. Nessa taça, a fruta cítrica estaria, o que a gente chama numa maturidade, assim, excelente. E agora, no nariz? Não, não volta a taça ainda. A gente vai pôr na Não, boca eu esse só vinho. dividi, porque eu Tá não tô bom. nem acreditando, ai. Eu tô achando que você me enganou, Então, mandou outra coisa. é o mesmo vinho, gente. Não tem segredo. Assim, muita gente, quando Nossa. começa o Tastings Riedel, assim, já fiz Tastings Riedel para mais de 100 pessoas, quase 200 pessoas, né? E eu sempre pergunto no começo se alguém ali acha que o que vão fazer durante aquela noite, durante aquela degustação, é uma mentira e é uma frescura essa coisa de trocar de taça. E aí, quando a maioria levanta a mão. No começo eles ficam com vergonha, aí um levanta e fala, gente, não precisa ter vergonha, pode levantar a mão, né? Teve E aí gente ali chega que no fim falou da que degustação, teve gente ali que falou que a Riedel hipnotiza as pessoas, sai das degustações hipnotizados. Eu tem também tô gente que achando. fala que há uma mágica, assim, que parece o David Copperfield, sei lá, Mister M, alguma coisa do Nossa, tipo, mas mas é não tem impressionante. segredo. Eu não quero Isso desgarrar daqui, da taça certa, não. Quero ficar só nessa. isso daqui é ciência. Se chega nisso aqui, é ciência. Vamos de novo para o nariz. Olha só, eu sinto só a fruta cítrica. É um aroma muito linear. Não tem mais aquela coisa das camadas. O aroma mineral Abrir. some. É. Exatamente. Eu não sinto a madeira. Não sinto. Fica um aroma muito linear. E isso não é porque a taça é ruim, porque a gente está falando aqui da melhor taça que existe para se provar um Sauvignon Blanc, por exemplo. Tá? O Vamos na boca. Deco Vamos tá ver ali, primeiro olha. na boca. Ele veio fazer bullying na minha live porque eu te contei que eu faço bullying na live dele. Vai dar o troco, Deco. Manda ver. Saúde, Manda Deco. ver. Ô, Deco, o bicho aqui tá pegando, meu filho. O negócio aqui é Vamos provar. bronco. Só senti o volume. Achei sem graça. Não amplia a Tem uma. acidez. Boa. É isso aí. Ele A passou acidez, direto. a acidez vai Pa- embora.
Você não sente acidez. Porque é uma Passou taça que é direto. feita para um vinho que tem uma acidez alta. Então, o lugar que esse vinho vai cair na nossa boca é o lugar que vai evidenciar o corpo desse vinho. Você sente o quê agora? Parece que é um vinho alcoólico. Parece que é um vinho... Exatamente, eu senti ele volumoso. Aqui, então, o vinho, a taça tem um design que já joga na boca toda. E aqui, Exatamente. mais diretamente, é onde eu tenho que sentir aquilo que se propõe a ser. Agora sim. Exatamente. Exatamente. Aqui Agora eu antes vou de fazer você uma... falar, porque eu A gente senti vai isso fazer uma... mesmo. A gente vai fazer uma terceira coisa agora, que é muito comum a gente ver. Eu vou pedir para jogar o vinho em uma outra taça, que é a taça de Pinot. Por quê? Porque muita gente usa esse formato da Riedel, parecido, na verdade, porque eles não podem mais pegar esse formato exato. Porque são parecidas. Exatamente. Ninguém pode pegar esse formato e copiar exatamente, porque isso aqui é patenteado, tá? Muita gente usa o formato de Borgonha para servir. Eles fazem, por exemplo, uma fabricante de taças faz um formato Borgonha para servir os vinhos da Borgonha. E na Borgonha, quais são as duas principais uvas? Chardonnay e Pinot Noir. Então, eles têm uma taça para esses dois vinhos. E o que eu quero que você veja hoje, pode servir, é que não é a mesma taça para os dois vinhos. Os dois vinhos são diferentes, muito diferentes um do outro. Em relação de corpo, em relação de acidez, em relação de fruta, de tudo, né? Então, se pega, por exemplo, você Não vai tem comprar um condição, vinho... gente. É hipnose. Você compra um Merceau, que seja, por exemplo, gasta uma fortuna com um Merceau e serve na sua taça de Pinot Noir. O que, que vai acontecer? Isso que a gente vai provar agora. É Não pro realmente nariz, sacanagem. Ô, Deco, não precisa você fazer bullying, não, que o próprio Flávio já está fazendo bullying completo aqui comigo. É impressionante. Olha agora, no nariz. Agora aqui, sabe o que está aparecendo mais na taça? Nessa taça, apareceu uma coisa mais cosmética, tipo assim, sabonete, sabe? Uma coisa mais de flor. E apagou aquela sensação que dava, que vinha daquele caramelo e tudo mais. Ficou mais também, E ficou um pouco mais fruta, enjoativo. totalmente. A fruta é muito mais cozida Muito aqui. bem, Não é uma enjoativo. fruta que era interessante, que era fresca. É uma fruta totalmente cozida. Se a gente for comparar com o Sauvignon Blanc era uma fruta cítrica verde ainda, parecia limão espremido na hora, assim. E aqui na Pinot, parece uma fruta que, sei lá, ela foi sobrematurada, foi demais até. Uma Passou do geleia, ponto, tá né? enjoativo. Aqui eu não beberia esse vinho, não. Eu ia Vamos dar na bomba no Vamos vinho. beber, vamos beber. Uai, como é que faz, gente? Tem que beber, né? Hum. E, Confirma o ele... nariz, e outra né? coisa, ela joga, parece que inclinado na ponta da língua, e aí aumenta essa doçura e essa coisa mais Exatamente. enjoativa. Ele fica mais enjoativo, o álcool sobra novamente. Olha só a diferença. Se quiser voltar para a taça certa, dar mais um golinho, pode voltar para Chardonnay. O Arias está Dá um último perguntando gole. se pode beber na taça de Chardonnay, se pode beber o Semillon. Pode, se for um semillon de mais corpo, que tenha uma passagem por barrica, ou até uma fermentação malolática também, perfeito. Se eu não Pode ser, tiver vai ficar dinheiro para bem. comprar para todas as uvas brancas, quais uvas Tá. brancas eu posso beber nessa daqui? Assim, Isso é vamos muito combinar. bom. Depende muito do estilo do vinho. Por exemplo, o albarinho. Albarinho, a gente tem dois estilos de albarinho. A gente tem o albarinho mais fresco e o albarinho mais untuoso, né? Por exemplo, o albarinho de Rias Baixas é diferente do albarinho de Portugal, né? Um alvarinho Então de eu tenho que Rias ter Baixas, no mínimo, digamos assim, as que eu bebo mais, exatamente. obviamente, e aí eu vou me adaptar a essas taças pelo estilo que tem. Então, por exemplo, Exatamente. você beberia o albarinho nessa aqui que seria de Sauvignon. Se for um alvarinho Muito português, eu fresco. iria entre ela ou a de Riesling, por exemplo, que é a melhor Tá, para esse beleza. tipo de vinho. A de Tô Riesling é essa entendendo. daqui. Eu tenho a Riesling aqui. Eu também tenho, mas a minha de Riesling saiu de linha, aquela que tem um pezinho todo quadriculado. Sei. Essa é a Riesling, por exemplo. É um pouquinho maior que a Sauvignon Blanc, né? A Riesling é muito boa para esses brancos, né, também. E também para a Sangiovese. Para a Sangiovese é uma taça espetacular. E também para o Tokai. A Riesling faz um serviço com o Tokai incrível, né? O que eu recomendo em relação a taças? Lógico, não precisa ser maníaco e sair comprando todas as variedades, a não ser que você Tá. realmente esteja num patamar de vinhos, assim, de conhecimento, falar, eu sou aficionado por vinho, aí vale a pena. Que nem eu, por exemplo, aí vale a pena você investir, né? Agora, Mas para eu quem está sou começando, aficionada por vinhos e agora você tem que fazer o seguinte: tem a que gente ter um para pouquinho a de calma. compra de vinho mesmo, porque você me convenceu que é preferível ter a taça de todos os modelos, porque ela é eterna, porque o vinho vai Aham, embora. Mas o problema é que exatamente. se o vinho for embora numa taça ruim, já era.
Flávio, Exatamente. É nós melhor você temos. economizar com vinho e investir um pouco em taça agora. Depois você não vai precisar mais. Então, Tá. é o Olha só, melhor tem gente investimento pedindo mesmo. para comentar da linha Spiegel, talvez não dê tempo, mas assim, a gente tem que fazer o tasting do vinho tinto. E Tá. eu e o Flávio temos 10 minutinhos. Podemos. Nossa, voou o tempo, né? Ué, eu falei com você, não tem Voou o como. tempo. Vamos jogar o vinho fora, limpa as taças todas e Fora vamos pro onde, tinto. menino? A gente joga vinho fora, não. A Então gente pode bebe. passar ele para outro lugar, mas se for jogar fora, nunca. Vamos Nunca. pegar nosso pinot agora e a gente vai começar de novo na taça agora correta, que é a taça de pinot. Ai, minha Nossa Senhora, a pessoa não abriu a garrafa, não. Então vamos. Pode ir O começando pinot que a aí. gente pegou hoje, gente, para vocês, é um pinot bem interessante do portfólio da Mistral, que é o Petit Perrier. É um pinot noir 100% da região do Loire, produzido pelo Gui Saget, que é Camila, uma no Rio, não, minha referência, filha. Você não faz isso. Você tem coragem de jogar vinho fora, Camila? Pode responder aí ao vivo. Se você é falar uma comigo que você joga, referência. Esse produtor é uma referência na produção de Sancerre. Eu sou fã de Sancerre, né? E Patrícia, esse você produtor chegou é fã. tarde. Falei de você, falei do Marcos, falei da taça de conhaque. Você rodou, minha filha? Fala aí. Taça de Sancerre. Mesmo produtor de Bom, Sancerre. exatamente. E ele faz um pinot de muita qualidade, por um preço muito interessante. E a gente pegou esse pinot porque ele tem a tipicidade de pinot. Né? Uma tipicidade muito legal para a gente provar ele na taça Riedel. Bom, Qual? a taça que eu escolhi aqui é a pinot, que é a terceira Tá, taça da esquerda para a direita. perfeito. Vamos lá. Essa taça é da linha Extreme, tá? As nossas duas taças primeiras que para branco são da linha Performance, que é a linha mais nova que a gente tem no Brasil, tá? Você falou das ranhuras, né? Performance. Se você Uhum. girar, essas ranhuras, gente, são feitas por dentro da taça. E essa taça foi a maior dor de cabeça para a Riedel desenvolver na época, o Maximilian com o pai dele, com o George Riedel, porque ele queria desenvolver uma taça que resolvesse o maior problema que os vinhos do mundo hoje apresentam. O que tem acontecido no mundo? O mundo está mudando, gente. Principalmente, por quê? Por causa da gente, né? Aquecimento global. Isso é uma coisa que tem atingido muito alguns produtores de vinhos pelo mundo, Ah, e deve ser o alguns mais álcool. do que outros. Exatamente. Então, assim, vamos falar de Bordeaux. Exemplo, Bordeaux. Acho bem claro para a gente entender. Pega um Bordeaux da década de 70, de 60. O mesmo Chateau hoje produz vinhos que são completamente diferentes. Ele usa a mesma forma, a mesma receita, vamos dizer, o mesmo tempo de madeira, tudo igual. Só que o vinho é completamente diferente. Por quê? Aquecimento global. Se a gente pegar um Bordeaux dessa década, que eu falei, das décadas de 60, 70, até início de 80, o mesmo Bordeaux, ele conseguia chegar no potencial alcoólico aí de 12 graus e meio. O mesmo vinho hoje, numa safra atual, está gerando 14 graus e meio. 2 graus alcoólicos num vinho é muita diferença, é muita coisa. E álcool no vinho é uma coisa que particularmente me incomoda muito. Acho que deve incomodar vários de vocês. Sobra de álcool é uma coisa que incomoda muito. E pensando nisso, a Riedel decidiu resolver, falou, poxa, a gente precisa resolver esse problema hoje da viticultura mundial, criando uma taça que diminua a sensação de álcool nos vinhos. E Chorei. depois de muito tempo, o Maximilian brinca que como ele chegou nessa fórmula, né? Ele começou a anotar no papel tudo que ele queria com essa taça. Ele anotava, não chegava a lugar nenhum, amassava o papel e jogava fora. Aí depois ia para outro papel, anotava, chegava a lugar nenhum, jogava para fora. Até um certo momento que ele ficou injuriado, não aguentava mais aquilo, foi para casa. Chegou em casa e uma bela hora ele lembra, fala, poxa, eu tinha feito uma anotação super importante e eu preciso recuperar aquilo. Aí ele volta para o escritório correndo de manhã, com medo da funcionária, da faxineira jogar fora o lixo dele, e ele pega aqueles papéis todos que ele tinha anotado e começa a desamassar. O que Tipo eu. acontece? Ele não acha o papel. Só que por causa do papel amassado, ele resolveu o problema do álcool nos vinhos, na taça dos vinhos. Por quê? Ele começa a ver que é o mesmo papel, basicamente o mesmo volume. Só que o tamanho do papel, quando ele é amassado, ele fica totalmente diferente. Então ele pensou o seguinte, ele falou, poxa, se eu der esse efeito de amassado por dentro da taça, eu consigo ter uma superfície de contato muito maior no mesmo espaço. Então ele pega uma taça que ele já tinha, que o pai dele desenvolveu, que é a linha Veritas, e dentro do formato da linha Veritas, ele faz esse desenho de... é uma máquina, na verdade, isso é feito à máquina, né? Não é uma coisa à mão. A taça está quente ainda, a máquina vem por dentro da taça e faz esse movimento de afastar. Então, por dentro, o cristal, ele cria esses veios.
e esses veios aumentam a superfície de contato, aumentam a volatização em até 4 vezes, diminuindo, então, a sensação do álcool. Genial, né? Impressionante. Gênio? Isso aqui é coisa de gênio. Genial. Essa taça, ela diminui a sensação do álcool e traz esses aromas minerais. A gente falou do Chardonnay que tinha toques minerais muito intensos, e essa taça é feita para isso. Já a linha Extreme, que são essas 2 taças de tinta que a gente tem aqui, uma linha que eu sou apaixonado, ela tem esse desenho de diamante, todas elas, né? É uma linha que foi desenvolvida para os vinhos do Novo Mundo, pensando sempre nos vinhos do Novo Mundo. Então, vinhos que têm essa opulência, às vezes, muito grande, e trazer um pouco mais de frescor, boa acidez para esses vinhos. Bom, vamos provar nosso Pinot. Primeiro em aroma, né? Agora sim, esse dá para perceber assim, o DNA da Pinot. Independente de ser um Pinot do Vale do Loire, aqui está a parte terrosa, fungo, maravilhoso, maravilhoso. É um Pinot muito típico. A gente queria um Pinot típico para exemplificar isso para vocês, né? Vamos agitar a taça. Vamos lá. De novo, super equilibrado, camada. Fruta vermelha, mineralidade, esses toques de ervas que a Pinot tem, né? E até também esse toque da madeira, do chocolate, né? Que a Pinot traz também, né? Uma belíssima complexidade. Eu sinto camadas e mais camadas aqui. Não quero ser enochato e ficar falando de aromas para vocês, senão a gente poderia ficar aqui mais meia hora falando só de aromas. Nossa, eu sou fã também, Carvalho. Esse Pinot, para mim, o Carvalho no Wine Tour serviu o Guy Saget, mas era o branco. Nós não tivemos dó, não. Nós fizemos esse Wine Tour a altíssimo nível. Muito bom. Gente, esse Pinot é indecente. E um baita preço, hein? Interessante, ele chega já esparramando assim também. Ele abre toda a boca, pega na mucosa lateral da bochecha. Exatamente. Sem eu fazer esforço, sem precisar fazer... Diferente da Chardonnay, olha só, diferente da Chardonnay, de novo eu falo, porque é errado se servir Borgonha em uma taça só. Existe uma taça para Chardonnay e uma taça para Pinot. A Chardonnay não tem a acidez que o Pinot tem. Olha a acidez aqui, eu sinto a acidez, mas é uma acidez rasgante, muito equilibrada, junto com a fruta e, de novo, junto com o peso desse vinho. Nada sobra. E aí que entra, gente, por que o brasileiro, por que o americano também não gosta de Pinot no geral? Fala, eu gosto de vinho, gosto de Malbec, gosto de Cabernet. Por que não gosta de Pinot? Porque tomou na taça errada a vida inteira. Toma um Pinot na taça certa, para você ver a diferença, a complexidade, como é agradável tomar um Pinot, gente. Não tem coisa mais agradável do que tomar um Pinot na temperatura correta, numa taça correta. Absolutamente, absolutamente. É super fácil, é delicioso tomar um Pinot, né? Agora, o serviço da taça é aquele serviço clássico. Embora essa curva seja por causa dos aromas, para jogar os aromas para o nariz, mas aqui, gente, eu servi porque eu fiquei com um pouquinho de dó, porque tem um monte de gente ali pedindo para beber o vinho amanhã. Então, mas o ideal seria o serviço até nessa linha aqui, né? Exatamente. Até quase a metade da curva da Então, eu vou servir. Para todo mundo ficar morrendo de ódio. Esse canto, né? É isso aí. Essa taça aqui, ela tem mais ou menos 800 ml. Então, você está servindo aí, brincando, aí você já serviu 150 ml, quase 200 ml. Gente, quer dizer que se eu virar a garrafa toda, ela vai? Vai caber a garrafa inteira nessa taça. Ainda sobra espaço. É uma tacinha por dia. Exatamente. A Riedel tem uma outra taça. Antes de a gente passar, vou pegar essa taça para mostrar para vocês que eu acho muito legal falar dessa taça. A evolução da taça... A gente tem 5 minutos, vai acabar, vai cair. É a evolução da taça Wine Frame, da primeira taça que a Riedel fez. Essa taça chama 001. A 001 tem 995 ml, ou seja, 1 litro que cabe de vinho aqui. Essa taça, depois de diversos anos estudando, a Riedel decidiu criar uma taça que fosse a melhor taça do mundo universal. Na Mistral a gente tem essa taça, está chegando um lote novo aí, né? Acho que em questão de 2 semanas, para a gente voltar a vender para os clientes. E a Riedel diz que é sempre a segunda melhor taça do mundo para qualquer vinho. Por quê? Porque ela não... Lógico, você tem um Pinot aqui na sua frente. A melhor taça para servir o Pinot vai ser a taça de Pinot. Só que a segunda melhor taça para servir o Pinot vai ser qual? A 001. Você tem o Cabernet. Qual que é a melhor taça? A taça Cabernet Merlot. Depois da taça Cabernet Merlot, qual que é a melhor taça? A 001 novamente. Então, é uma taça que é muito legal para começar nesse mundo de taças, assim, para se investir. Aí depois agora, eu acho para eu ver que está tudo errado, eu passo para a última taça?
Pode passar para a última taça, o Pinot, que é a taça de Cabernet. Tá. Vamos fazer a mesma coisa. Mas aí é sacanagem de novo, porque ficou parecendo um trem verde. De novo. Muitos restaurantes, a melhor taça que o cara tem no restaurante é a taça de Bordeaux, que tem mais ou menos esse formato aqui. E aí você pede o seu, sei lá, o seu latache, né, no restaurante, e o cara vai te servir nessa taça. Aí você vai sentir o quê no vinho? O vinho vai estar desequilibrado. Por quê? Vamos sentir no nariz aqui. A fruta mais em compota, não sinto a complexidade, a fruta vem em primeiro plano, não sinto aqui os aromas terciários, aromas secundários. Que Não, e para mim apareceu uma coisa mais vegetal, uma coisa mais herbácea, que não, em hipótese alguma, apareceu naquele vinho, naquela outra taça. Estranho. Mas, assim, o aroma muito mais linear e muito mais simples. É, mais direto, né? Complexidade, né? Agitando, Que não é nem característica da Pinot. a fruta some. Você sente esse aroma vegetal que você falou? É. Mas a fruta É, some. talvez é porque como eu virei de uma taça para outra, ele já aerou. Foi isso. Não, não gostei, não. É aquela outra taça mesmo. Vamos na boca. Ele fica mais tânico. Ele Horrível. é horrível, ele fica mais tânico. Horrível. Flávio, um aborrecimento. Você começa a Pois mostrar o dente. ele Olha deu só. uma travada, ficou tânico. Astringência. Gente, isso é um pinot. Olha isso, é um pinot. Tem um corpo, não é um vinho encorpado, mas ele tá parecendo super encorpado na boca. Ele gruda no horrível. dente, né? Gruda. Muito estranha a situação, né? É por Não, isso que as isso pessoas gostam do pinot, Vanessa. Porque tomar a taça errada. Pinot, gente, muitos dos grandes vinhos do mundo são produzidos com essa uva. Não é porque você não sabe beber vinho, é porque você está tomando no lugar errado. Só isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos com o Rodrigo ali, que é o nosso super amigo, sommelier de águas do Brasil, eu acho que é o único, não sei se você sabe disso. Ele acabou de entrar ali. Tem sim, Rodrigo, eu não ia deixar de te prestigiar, não. Olha aqui, ó, a água mineral, a mais maravilhosa do planeta. Eu sei que você não é sommelier só da sua água, mas eu trouxe a taça. O Flávio está bebendo água nessa taça. Levanta aí, Flavinho. É a taça, essa taça que aqui, que ela não tem pé, que também serve para barco, para onde você não pode levar uma taça com pé, né? Para um lugar que seja frio naturalmente, não é isso, Flávio? A taça Ou é uma evolução criada pelo Maximilian Essa é Riga. minha, viu, gente? Essa eu comprei e paguei, a outra eu tenho que devolver. A linha Ou, a ideia era o quê? Quebrar os paradigmas no mundo do vinho. Simplificar o serviço do vinho no mundo. São taças varietais. A gente tem varietais de Chardonnay, de Pinot, de Cabernet Merlot para a linha Ou. Essa aqui que eu estou usando é a Syrah, porque a Syrah das varietais é a mais universal, é a que consegue abrir mais o leque. Então, por exemplo, em casa, eu sou fã, por exemplo, de Syrah. Então, eu tenho a Tem taça gente, Syrah. Flávio, tem gente perguntando se a gente pode recomeçar a live. Aqui, recomeça a live daqui a pouco. Então, vamos fazer o Vai seguinte... ficar gravado? Vai ficar gravado. A gente vai fazer o seguinte, então. Todo mundo que estiver aí, porque tem gente que eu quero falar pessoalmente. Tem um monte de enneagrama tipo 3 aí, que são os esnobados, que eu quero falar com eles, que se eles entendem de beber em coisa boa, olha lá, falou, oi, é o Idelano mesmo. Vamos fazer assim, vamos encerrar essa live e começamos outra. Pode ser, pessoal? Quem tiver interesse, a gente fala mais coisas. Podemos falar da Spiegel. Podemos falar, Flávio? Você se importa? Vamos nessa. Então vamos encerrar isso aqui e abrir a outra.